de coleta, utilizamos o DataSUS, tá? E para fazer essa coleta de dados. E o que nós iremos fazer agora? Nós iremos fazer análise, né, de descritiva desses dados, fazer a taxa de mortalidade, deixar esses dados prontos para que vocês possam, na próximo encontro com o professor Márcio, desenvolverem essa análise de tendência, tá? Então, basicamente, o que nós iremos fazer? Vou compartilhar aqui a tela novamente. Vocês já conseguem observar? Sim ou não? Sim. Certo, certo. Bom, então vou abrir aqui uma pasta do Excel, tá? Pronto, vou abrir aqui essa pasta do Excel. Já vou salvá-la, tá? Vou salvar lá naquela minha pasta que eu criei. Vou colocar aqui taxa LA, tá? 2010 a 2019. Pronto, esse arquivo que eu abri do Excel, veja o formato do arquivo, pasta de trabalho Excel, tá? Já eu explico para vocês o porquê que eu estou fazendo isso. Então, vou salvar. Então, aqui nesse arquivo que eu acabei de abrir e de salvar, é onde eu vou colocar os meus dados e onde eu vou fazer minha análise descritiva, tá? Nesse arquivo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque é sempre importante deixar, né, as minhas fontes originais de dados intactas, tá? Para que eu possa, né, numa eventualidade de erro, de problema na minha análise, né, aqui nessa planilha, nessa pasta, eu recorrer aos meus dados que já estão coletados. Porque se eu mexer aqui, se eu alterar nessa minha fonte de dados, nesse meu dado que foi coletado lá do DataSUS, eu tenho que fazer um novo processo de coleta, de preparação, de tabulação de dados, né, como a gente fez agora. Então, o que eu recomendo é que vocês façam isso, tá? Salvem em uma outra pasta de Excel, tá? E por que em outra pasta de Excel? Se vocês observarem, essa pasta, esses dois arquivos aqui estão salvos em formato CSV. Esse formato CSV, em algumas vezes, eu posso ter problemas com ele, tá? Então, se eu trabalhar nessa minha fonte de dados, tá? Aqui eu posso ter um problema, tá? Então, o que eu vou fazer? Fiz errado. Eu vou abrir no Excel. Então, eu posso ter problema nesse formato do CSV. Então, vou deixar ele aí. Vou abrir nesse formato. Vou abrir aqui no Excel, tá? Mas ele ainda com formato de CSV. E o que eu vou fazer? Isso aqui são meus dados de óbitos. Eu vou selecionar apenas que refere-se a os meus dados, né, os meus números absolutos. Então, eu venho aqui em faixa etária, na célula A6 até a A9, e vou selecionar até o final, que é a L6 a L9, tá? Só uma pergunta. Todos têm um contato com o Excel, sabem mexer com o Excel? Básico, professor. Certo. Muito básico. Ótimo. O básico já é maravilhoso, acreditem, né? Para análise descritiva, a gente, tendo o básico, tendo esse conhecimento mínimo, ele já é ótimo, é fundamental, tá? E com o tempo, com a repetição, com o dia a dia que vocês vão trabalhando com o Excel, vocês podem adquirir, né, mais habilidade, mais conhecimento sobre essa ferramenta. Então, eu vou copiar, né, esses dados, eu não vou recortar, eu vou copiar, e lá naquela minha pasta, né, que eu criei, eu vou colocar aqui na célula A2 esses dados, tá? E vou nomear aqui, vou colocar óbitos, né, por lesões autoprovocadas. Pronto. Vou colocar aqui uma corzinha para me lembrar. Então, a faixa etária, né, aqui são os óbitos por lesões autoprovocadas.
Tá? O que eu preciso agora? Né? Eu preciso fazer a taxa de mortalidade. Novamente, a taxa de mortalidade é o quê? É o número de óbitos dividido pelo número da população, tá? Lembrando que esse número de óbitos é o número de óbitos de um determinado local por um determinado tempo e o número da população desse mesmo local e desse mesmo tempo, tá? Então, eu tenho aqui o número de óbitos, tá? O número de óbitos dividido pela população, eu vou salvar aqui a formulazinha, multiplicado por 100 mil. Nós vamos trabalhar com a ordem de 100 mil, tá? Pronto. Então, o número de óbitos dividido pelo número da população multiplicado por 100 mil. É isso aqui que nós iremos fazer para a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade. Pronto. Está aqui a nossa fórmula. Taxa de mortalidade igual ao número de óbitos dividido pelo número da população vezes 100. Tá? Então, o que nos falta aqui? Eu já tenho o número de óbitos, que é essa parte do numerador. Me falta a população. Então, vou colocar aqui população. Vou marcar aqui com amarelinho. E agora eu vou abrir o meu arquivo de população. Tá? Pronto. Abri aqui e vou selecionar os meus dados, né, de população. Então, vou copiar, eu não vou recortar, e vou voltar lá para aquela minha planilha, né, vou colar. Pronto. Então, eu tenho meu dado de óbitos, tenho meu dado de população, agora eu posso criar a taxa de mortalidade. Tá? Então, eu vou trabalhar com 10 a 14, 15 a 19 e de 10 a 19, né? Que é o total desse numerador. Então, eu tenho aqui, esse período de 2010 a 2019. Pronto, já está aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse meu número, né, de óbitos, dividir pela população e multiplicar por 100 mil. Tá? Lembrando que é o número de óbitos daquele mesmo local, no mesmo tempo, dividido pelo número da população, daquele mesmo local, pelo mesmo tempo. Então, alguém falou alguma coisa? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número de óbitos de 2010, da faixa etária de 10 a 14 anos, e dividir pela população de 2010 pela faixa etária de 10 a 14 anos. A mesma coisa eu tenho que fazer para 15 a 19 anos, né, 2010, pegar esse valor, dividir pela população de 15 a 19 anos de 2010, dividir pela população, tá? E multiplicar por 100. Então, como é que eu faço isso de forma rápida? Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, como é que eu faço isso? Tá? No Excel, né, o Excel eu consigo fazer vários e vários comandos, tá? E como é que eu consigo fazer esses vários e vários comandos? Então, ele precisa entender que o que eu estou escrevendo na fórmula não é uma informação ou um dado qualquer. É uma fórmula que eu quero que ele faça para mim. Como é que ele entende isso? Ele entende a partir do momento que eu coloco um igual, tá? Então, só para vocês observarem. Então, quando eu coloco uma letra, ó, ele já me dá vários tipos de funções que eu posso estar trabalhando, tá? Letra A, letra B, letra N, letra C, letra D, tá? Então, a partir do momento que eu coloco esse igual, ele já entende que eu vou querer dele uma fórmula, tá? Que ele calcule algo para mim, tá? Se eu não tivesse esse igual, ele ia entender, ó, vou colocar a letra A, ó, já não apareceu. Letra D, letra S, letra E. Então, ele precisa do igual sempre que eu vou fazer algo, né, que
que eu quero que ele realize uma fórmula para mim, eu preciso colocar isso igual, tá? Então, pela minha fórmula aqui, número de óbitos dividido pela população, eu tenho que fazer o seguinte, tá? Eu tenho o número de óbitos dessa faixa etária desse ano. Então, é a célula, ó, tá vendo que ele tá colocando um B3 aí? Então, é a célula B3 que eu quero desse número, ó, já apareceu lá embaixo, B3, tá? Eu quero esse 2 dividido pela população de 10 a 14 anos. Como é que ele entende que eu quero uma divisão? É um sinal, uma barrinha, tá? Quando eu coloco essa barrinha, ele está entendendo que eu quero que esse valor de B3 seja dividido por alguém. E quem é esse alguém? Alguém é a célula B10, tá? Que é a população de 10 a 14 anos em 2010. Tá? Mas lá naquela minha fórmula, eu tenho uma divisão do numerador pelo denominador multiplicado por 100 mil. O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir o seguinte. Eu vou abrir um parêntese, tá? Vou lá no B3, dividir pela minha população, eu fecho o parêntese e vou multiplicar por 100 mil, tá? O sinal de multiplicação é um asterisco. Tá? Então, vezes 100 mil. Pronto, 100 mil. Tá? Então, dá 0,63. O que eu preciso fazer? Agora, para o ano de 2010, eu tenho que fazer esse mesmo processo. Então, igual, abre parêntese, 17, né, que é o número de óbitos, 15 a 19 em 2010, dividido pela população de 15 a 19 anos, fecha parênteses, multiplico por 5. Pronto, já 5,55 óbitos a cada 100 mil pessoas de 15 a 19 anos, tá? E de 10 a 19 é o somatório, né, desses óbitos aqui com essa população. Então, eu vou fazer o seguinte, igual, abre parênteses, total, dividido pelo o número de óbitos, dividido pelo número da população, fecha parênteses, multiplicado por 100 mil. Pronto, 3,06. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Mas, poxa, professor, eu vou ter que fazer isso para todos esse período aqui? Não. Eu estava repetindo aqui para vocês só para a gente fixar essa ideia de como é que tem que calcular a taxa de mortalidade. Mas eu não precisaria fazer isso, tá? Eu precisaria fazer só o seguinte, depois que eu calculei a minha primeira taxa de mortalidade, ela estando certa, ó, quando eu clico 2 vezes aqui na minha fórmula, ela abre aqui, ela me diz o que foi que eu fiz, em azul e em vermelho, azul numerador, em vermelho denominador. E aí ela me mostra, se estiver tudo certinho, ó, meu número absoluto de óbitos, número absoluto de população, multiplicado por 100 mil, dou Enter aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um quadradinho aqui no canto da minha seleção. Então, quando eu coloco o meu cursor nesse cantinho aqui, ele muda, ele fica na tonalidade pretinha, uma cruzeta pretinha, tá? Aí você vem e arrasta, ó, arrasta até o final. O que vai acontecer? Ele fez automaticamente esse cálculo para mim. Então, quando eu seleciono, tem que ser aqui, ó, tem que ser nesse quadradinho do canto. Quando eu seleciono e arrasto até o final, ele está entendendo que eu quero que a fórmula dessa primeira célula seja aplicada para as outras 2 colunas, entendeu? Então, só para a gente confirmar, eu tenho aqui de 15 a 19 anos, número 17, dividido pelo número da população de 15 a 19 anos no respectivo ano. A mesma coisa para 10 a 19 anos. Número 19 dividido pela população, que dá esse valor de 3,06. Tá? O que eu faço agora? Eu vou selecionar as 3 que eu fiz, novamente eu vou arrastar até o ano de 2019. Tá? Quando eu fizer isso, ele faz o cálculo automaticamente para mim. Tá? Então, só para eu confirmar, na faixa etária de 15 a 19 anos, ele tem que pegar o número de óbitos por essa faixa etária e dividir pela população dessa faixa etária, multiplicado por 100.
Então, como é que eu confirmo isso? Ó, cliquei 2 vezes, ele me mostra aqui, ó, população de 15 a 19 anos, de 2019, dividido pela população de 15 a 19 anos, multiplicado por 100 mil, tá? Então, ele me dá esse valor, certo, gente? Então, é esse formato aqui, tá, que será aplicado no Stata, que é o programa estatístico, que o professor Márcio vai mostrar para vocês como é que se faz essa análise temporal, tá? Análise de Price-Whinstone, tá? Eu vou mostrar para vocês agora outro tipo de tabulação, tá? Eu vou aqui abrir uma planilha, tá? Tem uma planilha 1 que eu posso renomear ela, só clicando 2 vezes. Então, vou colocar taxa de mortalidade. Pronto. E na minha planilha 2, Professor, só uma pergunta antes de continuar. Sim. Aqui essa multiplicação por 100 ou é 100 mil mesmo? 100 mil, tá? 100 mil, ó. Certo? Bom, então esse conjunto de resultados aqui que a gente tem, que nós criamos esse indicador de mortalidade, que será colocado no Stata, tá? Então eu vou pegar essa informação aqui, eu vou colocar aqui, tá? Então foi o que eu fiz, aconteceu alguma coisa de errado. Quando eu copiei essa minha informação daqui para essa planilha, o que aconteceu? Aconteceu, ó, vou clicar 2 vezes aqui, né? E ele está trazendo aquela fórmula para essa planilha, que não tem dados. Como é que eu resolvo esse problema? Esse problema pode ser resolvido da seguinte maneira. Então, eu copiei aqui, vou trazer para essa outra planilha, eu vou colocar em A13, tá? Quando eu vou colar em A13, no meu Excel aqui, no meu computador, ele não vai mostrar do modo como está em computadores, né, o Windows, né? Porque quando eu clico com o botão direito, tem um colar, e aí vai ter umas figuras, tá? Umas figuras, não me recordo agora, umas figuras sobre números, né? Deixa eu só recordar aqui, vou abrir aqui o Excel em outro... Só um instante. Pronto. Quando vocês, na célula A13, quando vocês vão colar, cliquem primeiro com o botão direito do mouse, tá? Aí vai abrir essas opções, tá? Nessas opções tem opções de colagem. Nas opções de colagem, tem em alguns computadores, Excel, né, dependendo do ano também, tem uma prancheta, né, nesse opções de colagem. Tem uma prancheta que tem os números 1, 2 e 3, tá? Nessa opção de prancheta 1, 2, 3, ele vai desvincular, tá? Ele vai colocar apenas valores, tá? Na minha função aqui é valores, tá? Na opções de colagem que tem, em quem tem o Windows, ele vai aparecer opções de colagem, uma pranchetinha 1, 2, 3, tá? Cliquem nessa figura com a pranchetinha 1, 2, 3, e aí automaticamente ele vai me apresentar os valores aqui. Se vocês perceberem, nessa fórmula aqui que eu tenho, ele me aparece aqui em cima, né? Nesse resultado aqui, ele me aparece a fórmula, tá? Mostrando que ele está vinculado a esses dois valores. Quando eu trago esse meu resultado, essa minha taxa de mortalidade, e clico, né, com essas opções de colagem, com a pranchetinha 1, 2, 3, ele já modifica o formato, ele fica em número, tá? Então, eu vou reduzir aqui a 2 casas decimais, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou apresentar isso em um gráfico de linhas. Então, para eu fazer um gráfico de linhas aqui no Excel, eu selecionei aqui o meu resultado, a minha taxa de mortalidade. Você pode aumentar mais um pouco a tela, por favor? Ampliar? Aí. Tá bom? Sim.
Pronto. Então, eu vou selecionar aqui essas minhas informações, a taxa de mortalidade, que eu fiz o cálculo, esse meu indicador, e venho aqui em inserir. Em inserir, tem uma figurinha de linhas, tá? Nesse gráfico de linha, eu vou selecionar, eu tenho duas opções, ou eu seleciono essa, que é lisa, ou seleciono essa que tem os marcadores, tá? Uma sem marcadores e outra com marcadores. Eu vou selecionar essa segunda opção. Pronto, aqui ele me mostra esse dado, tá? Então, eu vou apagar aqui esse título, e aí ele me mostra essa figura, como é que se dá o comportamento, né, da minha taxa de mortalidade ao longo do tempo, tá? Eu vou fazer a configuração. Oi. Por que você reduziu as casas decimais? Eu reduzi as casas decimais apenas para apresentar aqui na minha figura, tá? Olha, veja o eixo aqui, ó, tá em apenas 2 casas decimais, tá? Mas, quando a gente for fazer a tabela, que nós iremos fazer já, você vai perceber que não é muito interessante ter várias casas decimais, entendeu? Então, por exemplo, se eu fizesse uma tabela com todas essas casas decimais, ela seria, assim, teria um visual interessante, eu conseguiria ter uma visualização boa, comparado a essa? Eu acho que não. Pois é. Então é sempre tentando observar essa ideia, entendeu? Tentar trazer essa tabela de uma forma mais visual. Tem gente que coloca só uma casa decimal, tem outros que colocam em 2 casas decimais, tá? Eu coloquei em 2, tá bom? Então, eu fiz essa minha figura, tá? A partir dessa minha figura aqui, eu preciso do quê? Eu preciso dizer para a minha figura quem é série 1, série 2 e série 3. E preciso colocar no meu eixo X, os anos, tá? Então, eu vou fazer aqui a configuração. Eu vou fazer aqui a configuração, tá? Se vocês observarem, quando eu clico nessa minha figura, aparecem duas opções aqui, formatar ou design do gráfico. Design do gráfico, eu vou fazer algumas configurações nessa minha figura. Então, por exemplo, aqui, adicionar elemento do gráfico, né? Eu vou ter algumas opções, posso adicionar título do eixo, rótulo do gráfico, rótulo de dados, enfim. Aqui são opções que vocês podem marcar, tá? O que eu quero para essa figura, eu preciso vir aqui, ó, em selecionar dados, tá? Procurem em design do gráfico, tá? Depois, quando vocês estiverem fazendo, selecionar dados. A partir desse momento que eu abro aqui selecionar dados, tá? Eu vou ter essas opções aqui, tá? No computador com o Windows, ele aparece parecem duas caixas, né? Uma de entradas de legenda, série, e outra gráfico aqui com rótulos do eixo horizontal, tá? Nessa entrada de legenda em série, a série 1 refere-se aqui. A série 1 vai referir a 10 a 14 anos, tá? Série 2, a 15 a 19. Série 3, a 10 a 19, tá? Então, veja que já modificou aqui. Já está aqui 10 a 14, 15 a 19, 10 a 19. Essas informações aqui é para substituírem essas aqui, tá? E no rótulo de eixo horizontal, eu vou selecionar os meus anos, ó. O intervalo que refere-se aos meus anos. E vou apertar em OK. Então, vejam, ó, tem de 10 a 19 anos, de 10 a 14, 15 a 19, 10 a 19. Então, de 2010 a 2019, tá? Então, com isso, eu consigo observar a mudança ao longo do tempo. Professor, eu posso ser mais ousado e colocar um gráfico de colunas aí? Então, pode sim, tranquilo. O gráfico de colunas, então eu venho... O gráfico de colunas, ele também me permite ter essa visualização ao longo do tempo, tá? Para olhar séries temporais, o gráfico de linhas é perfeito, tá? Mas eu também posso utilizar o gráfico de colunas. Então, nesse meu caso aqui, eu vou pegar o total, né, de 10 a 19 anos e vou só modificar aqui, né, em alterar tipo de gráfico, selecionei a linha,
e vou colocar como coluna, ó. Pronto, já modificou aqui, tá? Então, eu tenho as duas faixas etárias, de 15 a 19 anos, então eu percebo que nessa segunda parte da fase do adolescente, da adolescência, é onde eu tenho o maior risco de mortalidade, né, ao longo do tempo, quando eu comparo com a primeira fase, né, de 10 a 14 anos, tá? Então, é isso que eu vou conseguir observar. Aí, para que vai servir? Para que vai servir a análise de tendência temporal? Porque na análise de tendência temporal de Price-Weinstein, eu quero saber se ao longo do tempo, né, ao longo do tempo, essa taxa de mortalidade, ela foi crescente, ela foi decrescente ou ela está estacionária, entendeu? Visualmente eu não consigo falar se isso foi crescente, né? Apesar da gente ter aqui algumas flutuações, visualmente, né, e estatisticamente eu não posso dizer que a taxa de mortalidade teve um aumento significativo, né, nesse período de 2010 a 2019. Como é que eu vou conseguir responder isso? Na próxima aula vocês vão ter esse conhecimento, esse aprofundamento com essa análise, né, de Price-Weinstein, tá? A outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês é o quê? Eu vou pegar esse total aqui, tá, gente? Eu vou pegar esse total, eu vou colocar aqui, desculpa, aqui na minha tabela, na minha célula B1, eu vou colar, tá? Como ele não está vinculado, é meu dado bruto, ele não está vinculado a nada, então ele não vai dar problema. Então, eu apenas coloquei aqui, total, 33, 205, 238. Isso refere-se a essas faixas etárias aqui, ó, tá? Então, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho um N. Então, o total de mortes, né, de 2010 a 2019. Eu quero saber, aqui eu tenho a frequência absoluta, eu quero saber a frequência relativa, o percentual. Quanto que representa cada percentual desse dentro do todo, dentro dos 238 óbitos. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar, né, esse número e dividir pelo total multiplicado por 100, tá? Deixa eu pegar essa fórmula aqui. Vou pegar aqui essa fórmula e vou colocar aqui do lado. Pronto. Vou abrir aqui o espaço dela. Aqui eu estou olhando o percentual. É o número de óbitos dividido pelo número total de óbitos. E ao invés de multiplicar por 100 mil, eu vou multiplicar por 100. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse número, dividir por esse, multiplicar por 100, e pegar esse número, dividir por esse, multiplicar por 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, lembrando lá do sinal de igual, né? Colocar aqui o número 33 na minha célula B2, dividir pelo total, 238, multiplicar por 100. Pronto. 3,86, tá? Aí o que eu faço? Não precisou do parênteses, não? Não coloquei. Aí é outra coisa. Obrigado por ter lembrado. Aqui eu coloquei os parênteses, né? Só para vocês identificarem que o Excel também vai entender, né, a questão de se colocar ou não os parênteses. Então, vai uma dica. Sempre que eu colocar um parêntese, eu vou ter que fechar, tá? Porque, ó, ele vai dizer o seguinte: encontramos o erro na fórmula e tentamos corrigir. Porque eu abri um parêntese e não fechei. Se eu fizer uso do parêntese, tá? Eu tenho que abrir e fechar esse parênteses, tá? Em algumas fórmulas, eu chego a utilizar de 7 a 8 parênteses, tá? Abrindo e fechando, em uma fórmula do Excel. Quando eu esqueço, dentre essas 8, 7, 10 parênteses, quando eu esqueço de fechar uma, ele aparece essa informação de que aconteceu algum erro na minha fórmula, tá? Então, é isso que acontece. Então, você aceita essa correção? Aceito. Então, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, tá? Então, vou apagar aqui. Utilizando aquela nosso segredo lá, aquela função interessante do Excel, eu vou arrastar até o final. Quando eu arrastar até o final, aqui na minha célula C4, né, que refere-se ao total, eu vou estar dividindo 238 por 238, não é isso? É para dar 100. Então, o que vai acontecer? Opa, deu um problema. Que problema foi esse?
problema é que eu arrastei o numerador para baixo, mas eu também arrastei o denominador para baixo. Eu tenho que fixar esse meu valor do denominador. Então, como é que eu faço isso, Rony? Faço o seguinte, ó, na construção da minha fórmula, igual P2 dividido pelo meu denominador, eu vou colocar o sinal de cifrão, tá? Antes da minha letra B e entre B e 4, que ele vai entender, a partir desse cifrão, que eu estou fixando o meu denominador, que eu estou fixando essa célula, tá? Pronto. O que eu faço agora? Depois que eu fixei, eu vou arrastar até o fim. Ó, deu 100. Porque ele considerou B4 dividido por B4, tá? Então tem que ter cuidado com isso. E aí eu vou colocar em uma casa decimal. Então o que acontece aqui? Acontece que dos 238 óbitos, né, no Piauí, de 2010 a 2019, na faixa etária de 10 a 19 anos, em adolescentes, 86%, né, desses óbitos estão relacionados, foram acometidos pela população de 15 a 19 anos. Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Foi muita informação? Muita. Ah. Ainda bem que estão gravando. Bom, eu salvei aqui, tá? Salvem, depois, se vocês estiverem fazendo, se vocês conseguirem me acompanhar, salvem, se não, depois assistam ou tentam fazer em casa, tá? Salvem essa planilha aqui, tá? Bom, vou voltar lá para minha aula teórica, tá? Dos slides. Pronto. A gente fez aí um pouquinho de análise descritiva, né? Como eu falei para vocês, e mostrei também como é que se constrói essa figura, né? De série temporal, tanto por linha quanto por barras. E agora, rapidamente, eu vou mostrar para vocês o tabuin, tá? Vou mostrar para vocês aqui o tabuin. Então, eu vou voltar aqui para o DataSUS, lá para o site do DataSUS. O que vai acontecer? Pronto. Eu entrei aqui no site do DataSUS. Ao invés de ir para o Tabnet, eu quero baixar o Tabuin. Então, eu venho em Tabuin, tá? Tenho aqui transferência de arquivo, download de arquivos, tá? Então, eu venho aqui e vou procurar o Tabuin. Aplicativos Tabuin Tabnet, ferramentas para tabulação de dados. Então, venho aqui, selecionei, aí eu tenho documentação e tenho programas, tá? Eu venho em aplicativos Tabuin, programas, Tabuin de dados para o Windows, tá? Que aí, a partir disso, eu vou enviar, ele vai abrir aqui, e aí eu venho aqui em tab 415.zip e vou realizar o download, ó, tá? Então, eu vou realizar a partir do momento do download. Uma questão é que esse Tabuin, ele só vai ler em computadores que tenham o Windows, tá? Então, se o seu computador for Mac, ele não vai ler, tá? E por isso, eu vou fazer a transferência, o compartilhamento da minha tela para o meu outro computador, tá? Então, só um instante que eu vou abrir em outro computador. Vocês entenderam o passo a passo para chegar no Tabuin? Sim. Certo. Pronto. Aqui apresentando a tela inteira. Pronto. Então, a partir do momento que eu fiz o download, tá dando eco, né? Por que será?
Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Mas Tenta fazendo tirar o volume do Windows todo. aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá Tá dando tranquilo. um eco? Ah, Tá agora bem. sim. Que bom. Vamos lá. Pronto, né? Bom, a partir do momento que eu fiz o download do Tabuin e extraí o Tabuin, tá? Vou abrir aqui o arquivo. Tá? Abri aqui a pasta daquele meu arquivo que eu tirei do formato zip, tá? E abriu esses arquivos aqui, tá? E tem aqui um Tabuin 415 atalho que eu já fixei aqui na minha barra de tarefas, tá? Eu vou abrir esse Tabuin, tá? Pronto. Quem já tem contato com o Tabuin? Alguém já conhece o Tabuin? Não. Nunca tinha ouvido falar, professor. Pronto. Então, o Tabuin, ele é um tabulador, né, de dados que você pode fazer a mesma coisa que se faz no Excel, você pode fazer no Tabuin. Só que eu prefiro fazer no Excel porque o Excel tem um formato mais editável. Eu consigo mexer nos meus dados com uma praticidade maior, tá? Mas se a pessoa já tem o uso desse Tabuin, já sabe mexer no Tabuin bem, ele consegue fazer, né, algumas coisas que também se faz no Excel. Então, aqui eu tenho o meu painel de informações, tá? Eu vou mostrar duas coisas aqui para vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar como é que se faz o mapa, tá? Vocês recordam que eu abri os dados de... Opa! Depois que você baixou o arquivo, aí tem todos os arquivos aqui. Qual foi que você clicou para chegar nessa tela aqui? Foi aqui, ó, Tabuin 415, pronto, tá? Pronto. Obrigado. Nada. Pronto, então foi feito isso. Pronto. Aí vocês lembram que eu baixei dados de óbitos no ano de 2019 no Piauí por município, né? E também baixei a população por município, tá? Então, a partir disso, eu fiz aquele mesmo processo de fazer a taxa de mortalidade, né, por 100 mil pessoas para cada município. Para eu colocar numa tabela cada município desse, para eu visualizar a taxa de mortalidade, fica bem ruim, tá? Existem outros pacotes que fazem a construção que são específicos, né? Programas específicos para construção de mapas, como esse aqui, ó, que está bem aqui no cantinho, que é o QGIS, que é o que eu construo, tá? Mapas. Por que eu utilizo o QGIS? Porque o QGIS, né, ou outro programa próprio para fazer mapas, ele me permite colocar a orientação cartográfica, né, a Rosa dos Ventos, e a escala, que muitas revistas cobram para fazer esse mapa. Mas também, no DataSUS, tem revistas que aceitam. Já verifiquei recentemente uma publicação de um trabalho onde se aceitou os mapas construídos pelo Tabuin. Então, não tinha a escala cartográfica e nem tinha a orientação, tá? Orientação cartográfica também. Mas, se vocês quiserem também apresentar em um congresso ou em algum evento um mapa, o Tabuin permite isso de uma forma mais rápida, mais prática, tá? Bom, então, a partir daquele momento que eu fiz o cálculo da taxa de mortalidade para o ano de 2019 no Piauí, eu tenho essa taxa aqui, tá? Lembrando que o Tabuin só vai abrir os seus arquivos se ele estiver nesses formatos, tá? Como o CSV, tá? Então, por isso que eu deixo sempre meus arquivos brutos, que foram salvos do DataSUS em CSV, porque se eu for trabalhar com ele no Tabuin, ele vai conseguir abrir, tá? Então, tá aqui a taxa, né, lesões autoprovocadas no Piauí, e vou abrir aqui, pronto. Ele abriu aqui a tabela, então tem todos os municípios que tiveram
todos os municípios com a população, o número absoluto e a taxa de mortalidade, tá? Para o ano de 2019. O que eu vou fazer agora? Vocês estão verificando que depois que eu abri a taxa aqui essa tabela, já me apareceu algumas observações. Calcula indicador, troca linha por coluna, eu posso criar um gráfico de linhas, gráfico de barras. Então, algumas coisas que dá para fazer no Excel, eu consigo fazer também no Tabuin, tá? E aí eu venho aqui em mapa, clico em mapa, ele vai me abrir uma página. Nessa página, eu preciso, né, do mapa do Piauí, o arquivo com o mapa do Piauí, que também está no DataSource, que eu vou mostrar para vocês, tá? Algumas vezes ele já vem no próprio Tabuin, tá? E aí eu tenho aqui só arquivos para abrir mapa do Piauí. Então, eu estou procurando aqui mapa do Piauí por município, tá? Professor, Pronto. Oi. ele sai também o mapa das regiões de saúde? Tem também as regiões de saúde, tá? As 11 regiões de saúde, ó, tá aqui. Região de saúde, tá? Bom, como eu estou olhando aqui por município, eu vou querer por município, então eu vou abrir. Como eu tenho 3 colunas que me trazem dados, que me trazem informações, né? Eu quero olhar a taxa. Então, eu venho, clico em taxa e vou clicar em OK. Pronto. Observem que tem o mapa do Piauí, tá? E aí, vocês observam aqui que é um mapa mais clarinho, com azulzinho, um azul claro, né? Por conta dos meus intervalos aqui, e eu tenho os mais escuros aqui, ó, que se eu colocar, ele vai me dar aqui embaixo, ó, aqui embaixo ele vai me dar o nome do município e a taxa de mortalidade. Então, eu venho aqui nesse escuro, ó, em Floresta do Piauí, a taxa de mortalidade foi de 78,19 óbitos para cada 100 mil habitantes, tá? Mas eu posso fazer configurações, né? Eu posso fazer de igual frequência, tá? Igual frequência. Aí ele já modifica aí, ó. Aqui, por conta da minha taxa de mortalidade, por conta que tem alguns municípios que não foram registrados óbitos por suicídio, ele tem essa repetição de 0 aqui, tá? Mas eu posso, né, a partir de quartis, eu posso estar fazendo isso de modo manual. Então, 4, tá? Eu posso aqui, ó, clicar 2 vezes e modificar. 0. Tem um 0. Eu vou colocar aqui o 1. Eu vou colocar aqui o 20, tá? Mas isso eu estou fazendo de maneira aleatória, não é correto. É preciso que vocês calculem os quartis, tá? E vou deixar aqui que é o valor máximo, 95,21. Então, vou fazer aqui e o mapa já se modifica. Vejo aqui que modificou também a legenda. Eu posso modificar a cor, tem a paleta de cores aqui, tá? Geralmente, as revistas aceitam em tonalidade de preto e branco, né? Vou ver só se eu encontro aqui. Aqui. Pronto, preto e branco, tá? E aí, professor, como é que eu faço para salvar? Você salva aqui, ó, nesse disquete, tá? Aí você salva no formato que você quer, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo. Vou sair aqui, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo. Aqui. Aqui é uma análise sobre positividade em PCR, tá? Que eu criei a taxa de positividade, eu coloquei a taxa de positividade, né, por PCR, para COVID-19, e aí eu coloquei pelas regiões de saúde. É assim que sai o meu mapa, tá? É assim que sai o mapa com a minha legenda aqui, certo? Oniele, com licença. Oi. Você falou que tinha colocado manualmente, mas que a gente tinha que calcular os quartis. Isso. Como você... É lá no Tabuin que... Onde é que faz isso? No Excel, eu posso mostrar para vocês, tá? É bom. Pronto. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês com o Tabuin. Outra coisa que eu queria apresentar era... No site da CESAP, eu consigo ter dados do Piauí, tá? Mas, de algumas semanas para cá, não está sendo disponível
e eu fiquei... a informação que eu tive é porque ocorreram problemas técnicos com o computador, tá? E o que eu queria mostrar para vocês? Lá na CESAP, se fosse possível, eu ia mostrar para vocês como é que coleta os dados lá da CESAP, né, diretamente do site da CESAP, e esse arquivo que sai é em um formato DBF, tá? É um formato como se fosse o CSV. Nesse arquivo, nesse site, né, no Tabuin, né, a partir do momento que eu baixo esses dados, eu posso fazer o seguinte: eu vou executar uma tabulação, tá? Eu já tenho esse arquivo, antes de dar problema, eu já tinha baixado o arquivo porque eu tinha feito algumas outras análises, tá? E ele já sai assim, base DBF. Nessa base DBF, eu tenho vários tipos de informações, tá? Como, por exemplo, a violência, sobre violência, tá? Então, eu posso fazer o seguinte: a partir do Tabuin, com esses dados lá da CESAP, eu vou ter o quê? Um tabulador. Vejam que aqui é quase parecido com o que se observa lá no DataSUS, tá? Então, a partir do momento que eu fizer a coleta de dados, de informações aqui, que o Tabuin me disponibiliza, que esses dados da CESAP me disponibilizam, né? Aqui é dados para violência, deixa eu só fazer aqui rapidamente. Faixa etária detalhada, não ativa, eu vou colocar ano da ocorrência, colocar aqui ano da ocorrência, eu vou colocar 2018. É o último dado que a gente tem. Aqui no Tabuin, eu preciso selecionar a base de dados, violência.net, ok. Selecionei aqui e vou pedir para ele executar. Ó, executou. Então, eu tenho aqui uma idade detalhada, ele me mostra aqui detalhadamente, né, a violência, tá, e a investigação de violência doméstica, sexual e outras, tá, no ano de 2018, 3.818 notificações, aqui por ambos os sexos, é uma análise rápida. Então, o Tabuin também te permite ter essa tabulação de dados, tá, pessoal? Alguma dúvida? Pronto. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o Tabuin? Sobre o Tabuin, não, mas com relação ao DataSUS, você poderia me dizer onde é que eu encontro, por exemplo, os dados sobre o Covid? Sobre a Covid, então, é uma dificuldade, porque vai depender, assim, a gente tem dados limitados para a Covid, tá? Dependendo, por exemplo, de casos e óbitos, eu posso ir lá no site oficial do Ministério da Saúde, que tem um painel lá do Covid, e eu consigo ter esses dados, né, de casos e óbitos. Eu consigo também, no Open DataSUS, só um instante, eu consigo também no Open DataSUS, né, notificações de síndrome gripal, nesse site aqui, ó, Open DataSUS, dataset.casos nacionais. Vou mostrar aí para vocês, colocar o link. Então, eu tinha conseguido esses dados justamente né, através dessa área aí. Uhum. Aí eu fiquei com dúvida quando você mostrou aquelas outras partes do Tabnet. Uhum. No Tabnet não tem ainda, tá? Eu, pelo menos, ainda não consegui identificar no Tabnet onde tem dados para Covid. Tá? Talvez tenha uma atualização futuramente, mas eu não consegui identificar. Se o professor Márcio souber, ele pode até compartilhar com a gente. Mas o que eu sei para dados de Covid, assim, basicamente o que a gente tem casos e óbitos, e tem esse banco aqui que mostra todas as notificações de Covid, tá? Certo? Ah, ok. Professor. Só para tirar essa dúvida mesmo. Também. Professor. Oi. Eu estou com uma dúvida aqui, que eu estou pensando aqui num projeto para o meu artigo. Uhum. No sistema de informação de nascidos vivos, eu acho os partos, né, que os bebês nasceram vivos. E onde é que eu acho os que nasceram mortos? É no sistema de informação sobre mortalidade, no SIM? Sim. Isso mesmo.
Vou voltar aqui. Mortalidade. Então, tenho aqui, provavelmente, em óbitos infantis, tá? Óbitos fetais, vai depender do que você vai querer observar, tá? Certo? Bom, a questão lá dos quartis. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Eu vou abrir outra planilha aqui para não ficar desorganizado. Eu vou pegar aqui esses dados aqui. Colocar em transpor, e ele me dá esses dados dessa maneira aqui. O que eu estava falando sobre quartis, tá? Os quartis, eles vão me mostrar, né, o mínimo até 25, os quartis, né, observando, 4 quartis. Eles vão me dar o mínimo, do mínimo até 25%, de 25% até 50%, de 50% até 75%, de 75% a 100%, tá? Então, é basicamente isso que eu vou estar olhando. Então, vou só mostrar para vocês como é que faz. Quartil. Então, eu venho igual, seleciono o quartil, tá? Abre parênteses. Ó, ele já está me perguntando qual a matriz. Eu quero olhar apenas essa matriz aqui, tá? Dessa matriz, qual é o quarto que eu quero? O primeiro quartil, o valor mediano, o terceiro quartil, o valor máximo. Eu vou colocar o número 1, porque eu quero o valor do primeiro quartil, tá? Que é o de 25%. Então, vou fechar aqui. Então, ele me mostra, ó, que do mínimo, o quartil 25 é de 0,75, tá? Então, eu tenho minhas observações. A taxa de mortalidade, 25% das taxas de mortalidade estão até 0,75, tá? Eu vou observar agora o quartil de 50%. Professor, aumente aí um pouquinho, tá tão miudinho. Opa, desculpa, esqueci. Pronto. Então, o quartil, tá? Ele pede a matriz. Eu quero olhar essa mesma matriz aqui. Eu vou seguir o que está aqui lá na fórmula, tá? Quartil, matriz, ponto e vírgula, quarto. Então, a minha matriz eu já coloquei. Vou dar um ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o valor mediano, que é o de 50%, tá? Que é o número 2. Fecha parênteses. Pronto. O meu valor mediano, ou até 50% da minha taxa de mortalidade, é de 1,19 óbitos, né, para cada pessoa de 10 a 14 anos. Vou novamente criar o quartil. Professor, não estou entendendo por que você está fazendo isso. Isso é para colocar lá no mapa, tá? No mapa de vocês, no mapa que se for criar no Tabuin, para colocar dentro daquela legenda. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? O terceiro quartil, que é o de 75%, tá? E, por fim, o quarto quartil, que é o máximo, o valor máximo. Número 4, valor máximo. Opa, pronto. O valor máximo, deixa eu colocar em 2 casas decimais, que está em 2 casas decimais. Então, o valor máximo aqui, se vocês forem observar, é o de 1,89, tá? Então, essas informações que eu tirei aqui, do meu quartil de 25%, meu quartil de 50%, meu quartil de 75%, e o valor máximo, né? Eles vão me permitir colocar isso aqui, se eu for criar um mapa, colocar dentro de uma legenda, tá? Então, que legenda seria? Eu vou utilizar tendência, eu vou utilizar o estudo que eu desenvolvi com a professora Malvina e o professor Márcio, tá? Que a gente utilizou essa ideia. Então, eu tenho aqui a tendência temporal de mortalidade de acidente de trânsito, e aí eu vou mostrar para vocês a figura que a gente desenhou, que foi essa figura dos mapas, ó. A gente colocou a taxa de mortalidade dividido em triênios, tá? E utilizamos, né, dentro daquela lógica dos quartis, aquelas informações. Então, eu tenho o quê? 25% aqui, né? Eu tenho toda essa lógica, essa ideia de 25% aqui,
né, até 25% aqui, aí dos 25% até os 50%, 55%, dos 50% aos 75% e dos 75% aos 100%, tá? Então, quanto mais escuro fica, maior é a taxa de mortalidade, né? Que é o que a gente observou aqui. Então, quanto mais escuro eu tenho de municípios dentro dos meus mapas, maior é a taxa, o risco de morte por acidente de trânsito nesses municípios, tá? Então, a gente percebeu o quê? Utilizando um mapa, utilizando os triênios e utilizando essa questão da legenda dentro dos quartis, a gente observou que há um escurecimento do mapa, que significa que houve um aumento na taxa de mortalidade por acidente de trânsito ao longo desse tempo. Certo? Certo. Você pode mostrar também onde é que eu encontro o mapa no DataSUS? Ah, bem lembrado. Então, vou voltar aqui no DataSUS. Deixa eu lembrar aqui, gente. Deixa eu ver aqui em Tabuin. Base territorial. Aqui, base territorial. Pronto. Vocês vão vir aqui, né, naquele mesmo processo de transferência de arquivo, base territorial, mapas e conversão para tabulação, e aí vocês veem mapas, tá? Desses mapas, eu sugiro que vocês utilizem 2013 e a UF, né, que vocês desejarem. Então, Piauí, aí eu vou enviar, vai aparecer aqui meu Piauí Mapas 2013 e eu faço o download, tá? E aí, novamente, ele só abre em um Windows. Então, quem estiver utilizando outro tipo de software aí na sua máquina, ele não vai conseguir abrir, tá? Tudo bem? Tudo bem. Certo. Bom, agora nós vamos para o finalmente da nossa aula, tá? Eu vou voltar para a minha apresentação e nós vamos falar um pouco sobre carga global da doença, tá? Então, a gente sai dessa ideia aí do DataSUS, nós já vimos aí, tivemos várias e várias informações, eu tenho certeza que a cabeça de vocês deve estar cheia, que vocês devem estar, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer isso? Mas com prática, com tempo, com calma, vocês vão conseguir, tá, gente? E a minha outra indicação, sugestão, que vocês podem também realizar o trabalho, é o seguinte, trabalhar com a carga global das doenças, tá? Que é o estudo de GBD. Né, estudo de carga global da doença, que GBD sim, é Global Burden of Disease, que dois cientistas lá no fim da década de 80 para início da década de 90, dois cientistas, né, digamos que eles imaginaram o seguinte, pô, a gente está estudando só a taxa de mortalidade, a taxa de incidência, a gente está olhando os óbitos, olhando as doenças, lesões, mas e se nós criássemos, né, um indicador que mostrasse para a gente o quanto que a gente perde de qualidade de vida, o quanto que a gente perde de saúde quando a gente tem alguma lesão, alguma doença, ou se a gente morre de forma prematura, né? Que é o que idealizou essa ideia do estudo GBD, né? Que ele é uma ótima e importante ferramenta de gestão de saúde para embasar decisões. Então, a outra questão, além dessa ousadia de se observar, essa questão de se observar quanto que a gente perde de vida, com lesões, com óbitos, né, com qualidade de vida, a outra ideia é que a gente não tinha essa visão, os dados de saúde, numa escala global, numa visão global. Então, o estudo GBD, então, ele pretende visualizar, né, as causas, doenças, né, a partir de um site, a partir de um compilado, né, que está no Instituto de Métricas de Washington, da Universidade de Colômbia, acredito que seja de Colômbia, ou de Washington, não me recordo, enfim. E esse estudo GBD, ele vai utilizar a ideia do seguinte, quantas pessoas morrem e de que essas pessoas morrem, tá? Eu vou fazer a quantificação disso, tá? E a partir dessa minha indagação, de que as pessoas morrem, de quantos morrem, ele vai coletar e publicar dados abrangentes, se precisa, sobre o número de mortes, e, além disso, ele vai coletar, modelar e analisar dados para criar um quadro sobre o que causa a morte, tá? Além da questão da relação de óbitos, ele também vai visualizar do que as pessoas adoecem,
né? E a partir disso, eu vou medir as condições não fatais que diminuem a minha qualidade de vida. E também eu vou observar quais são os fatores de risco que implicam, né, nessa minha adoecimento, nessa morte, né, e permitir entender quais fatores de risco têm maior impacto sobre a saúde. Então, é dentro dessa linha de raciocínio do estudo GBD que eu trabalho, né, que o estudo GBD trabalha, né, para dentro dessa visão, dessa perspectiva, tá? O estudo GBD, portanto, ele vai fazer uma quantificação da perda de saúde devido a doenças, lesões, né, e fatores de risco. E aí um detalhe é que ele mostra, né, isso conforme o segundo sexo, faixa etária, período e regiões geográficas, né, para alguns países. Os dados disponíveis, eles estão desde 1990, e a última atualização foi para 2019, né, e são atualizados anualmente. Ele pode ser comparado a nível nacional, de escala nacional e escala global, tá? E aí eu lembro para vocês, a gente tem um problema com vários outros países porque a gente não tem sistema de informação. Então, vários países, né, que é dito países em desenvolvimento, eles não têm sistemas de informação estruturados que me permitam chegar até esses dados. Então, como é que o GBD faz para esses países e para todos os países? Então, ele realiza coleta de múltiplas fontes, né, e aí estatísticas vitais, censo, pesquisas, registros policiais, dados ambientais e etc., tá? São várias outras. Em resumo, o que o GBD faz? Ele coleta esses dados, tá? Esses dados são compartilhados, né, e aí existem vários pesquisadores e vários países envolvidos, né, nesse processo de fornecimento de dados para o estudo GBD. Ele pega esses dados eles passam por um processo de modelagem estatística, que essas modelagens estatísticas são para mortalidade, né, o coding, e modelagem para causas, agravos, como DISMOD-MR. E a partir disso eu tenho os resultados, tá? E aí tem a ideia das principais métricas. Então, esse estudo de GBD, esses pesquisadores, eles desenvolveram essa métrica, né, que são conhecidos como os DELIs, né, que é em inglês, Disability Reduced Life Year, né, é anos de vida perdido por morte ou incapacidade. É uma métrica revolucionária e fundamental no estudo de GBD. Então, ela permite que esse GBD ele faça comparações da perda de saúde devido a lesões, né, e doenças, e a questão da morte precoce. Então, dentro dessa questão do estudo de GBD, um DELI refere-se a 1 ano perdido de vida saudável, tá? Então, quando você tiver lá 1.815 DELIs, são 1.815 anos, né, refere-se a 1.815 anos perdidos de vida saudável, tá? Isso é um tipo de indicador, como se fosse um indicador da taxa de mortalidade, taxa de incidência, taxa de prevalência, tem essa mesma lógica dentro do processo de trabalho, tá? De coleta, de análise de dados. Então, o que o DELI significa? Basicamente, o DELI, ele vai me mostrar o quê? Eu tenho aqui uma pessoa que tem o percurso da sua vida, né, onde ele inicia aqui com seu ano de nascimento, né, ele tem inicialmente uma vida saudável, né, mas em determinados intervalos da sua vida, ele tem alguns episódios de lesão ou de doença, tá? E aí, né, uma doença ou uma incapacidade, né, a partir do momento que ele já chega numa determinada faixa etária, ele já começa a conviver com essa doença ou essa incapacidade, tá? E é esperado que ele viva um número X, tá? De vida dentro dessa população, mas ele morre aqui, antes, tá? Então, o que vai acontecer? Esse DELI, ele vai fazer o cálculo, né, do impacto que tem esses episódios na vida dessas pessoas, tá? E aí ele vai medir os anos com incapacidade e os anos de vida perdido, tá? Por óbito. Poderia ser usado para pessoas que têm a esclerose múltipla? Sim, para qualquer pessoa, tá? Para qualquer tipo de doença, tá? Inclusive, certo? Pode ser calculado.
tá? E aí, como vocês observam, um DEL ele é formado por esses dois outros indicadores, por duas outras métricas, tá? Que são o YLD e o YLL. O que são eles? Os YLLs são os anos de vida perdido, né? Esse é um componente que refere-se à mortalidade dentro desse indicador DEL. Então, cada morte contribui com um número de YLL, que reflete quantos anos essa pessoa poderia ter vivido em condições ideais, tá? Em condições ideais, a pessoa tendo uma vida plena em um país que lhe proporcione qualidade de vida, o DEL é 0, tá? Se a pessoa tiver uma vida perfeita, sem doença, sem lesão, viver na sua maior plenitude de saúde e de vida, o DEL é 0, tá? Seriam condições maravilhosas, tá? Então, para calcular esse YLLs, eles consideram a expectativa de vida padrão global, tá? Então, o que significa? Significa que o YLL é a redução, né, a diminuição da expectativa de vida padrão pela idade ao morrer. Então, se a expectativa de vida padrão é 90 anos e a pessoa morreu com 30, então isso é um cálculo, dá para fazer o cálculo do YLL, tá? Para os YLDs, que são os anos de vida com incapacidade, que vai referir-se ao componente de morbidade, ele vai medir os anos de vida afetados pela duração dessa doença, tá? Essa figura eu retirei de um curso sobre o GBD, estudo de GBD, desenvolvido pela UFMG, que tem lá a coordenação da professora Isis, na professora Débora Malta também, né, e outras pessoas. Eu retirei porque eu achei interessantíssimo essa figura, que mostra o comportamento de vida dessa pessoa ao longo do tempo. Então, essa pessoa, ela nasce num dado ponto, tá? Ela tem 100% da sua vida saudável, saúde plena, e aí, com o passar do tempo, ela vai sofrendo reduções, até que, em torno de 20 anos, 23, 25 anos, ela sofre uma redução, né, de saúde plena, tá? Ela tem aqui uma lesão por acidente de trânsito, que ela consegue se recuperar, tá? Mas em outro, mais à frente, né, em torno de 50 anos, ela descobre que tem diabetes, tá? Essa diabetes, ela já vai impactar dentro da qualidade de vida dessa pessoa. E a partir disso, em torno lá dos 70 anos, 65 anos, ela já descobre Alzheimer, tá? E aí a gente tem esse decaimento acelerado dentro das condições de vida dessa pessoa. Então, o YLD, ele vai calcular todas essas reduções que se tem na qualidade de vida, na saúde plena de uma pessoa, dos indivíduos, da população, tá? E aí é o que eu apresento agora, o estudo GBD. Vou colocar aqui, GBD. Ele é completamente em inglês, tá? Eu vou colocar aí para vocês o link. Carregando. Pronto. Então, aqui eu tenho o estudo GBD, tá? Aqui eu tenho todas as figuras que eu posso trabalhar, tá? Então, eu posso trabalhar com mapa, posso visualizar o mapa. Então, aqui são todas as causas, aqui é o título, tá, gente? Sempre prestem atenção aqui, como se fosse naquele título lá do DataSUS. Então, eu tenho todas as causas aqui, ambos os sexos, todas as idades, no ano de 2019, DELs por 100 mil habitantes, tá? Os DELs, aquele indicador, por 100 mil habitantes. Então, aqui a gente está observando, quanto mais escuro, maior é o DEL, tá? Então, aqui no Brasil, então eu tenho 30, que no caso, como está em inglês, representa 30 mil DELs por 100 mil pessoas, tá? Isso representa o aspecto de perca, né, da qualidade de vida, e essa métrica, como eu já expliquei para vocês. Tem alguns artigos, vários artigos que tem essa representatividade. Então, quem está mais em vermelho aqui, né, como a gente observa, a maioria dos países aqui estão em azul, tá? Mas nós temos os países aqui africanos que tem essa percentual de DELs aí, essa taxa de DELs, né, altíssimas. Quem tem o maior DEL aqui por 100 mil habitantes é a República Central Africana, que tem 83 mil DELs para cada 100 mil habitantes, tá? Professor, eu consigo observar outras coisas? Eu consigo ver isso de forma mais específica? Consigo. Então, tenho todas as causas aqui. Eu posso observar, ó, HIV,
infecções respiratórias e tuberculose, eu consigo ver as doenças negligenciadas, leishmaniose, né? Consigo ver alguns problemas relacionados à materna e neonatal, tá? E, né, câncer, estou procurando aqui, injury. Aqui, injury, acidentes. Então, vou colocar acidente de trânsito, tá? Então, vou colocar especificar para acidente de trânsito. Aí já modifica, tá? A gente observa aqui que a gente já tem uma mudança para acidente de trânsito, uma maior perca de, dentro dessa característica da métrica dos DELs, aqui nessa região, novamente, a região africana, tá? Para acidente de trânsito, eu tenho aí 1.000 DELs por 100 mil habitantes. Eu consigo ver outras coisas, eu consigo ver óbitos, tá? Que é o número a taxa de óbitos, mas eu consigo observar também o número de óbitos por acidente de trânsito. Então, eu estou observando aqui que a China tem em torno aí de 250 mil óbitos em 2019, e na Índia 211 mil, tá? Mas isso pode estar muito relacionado com um aspecto populacional desses países, né? Quando eu vou colocar isso pela população, olhando a taxa, eu já percebo modificações, tá? Então, 17 óbitos para cada 100 mil habitantes, 15 óbitos para cada 100 mil habitantes, e aqui no Brasil, 20 óbitos para cada 100 mil habitantes, tá? Eu posso olhar o sexo, né? Masculino, feminino, pela idade de 5 anos, tá? Eu consigo olhar também os fatores de risco, tá? Dependendo do que eu estou olhando, eu posso olhar os fatores de risco, comportamental, ambiental e metabólico, tá? Então, eu consigo também fazer essa análise aqui dentro da perspectiva dos fatores de risco. Aí a gente observa a lista de causas aqui, os grupos, que a gente pode estar olhando isso. Eu posso especificar mais? Posso, ó, o nível aqui vai mostrar para vocês isso de forma mais estratificada. Ó, tá vendo? Baixo peso ao nascer, uma gestação curta, né? Um nascimento prematuro. Nós temos vários e vários outros aqui, aspectos relacionados a fatores de risco que vocês também podem estar fazendo essa coleta de dados, tá? Eu posso observar um comparativo ao longo do tempo, ó. Eu vou colocar todas as causas, vou colocar os DLs, aqui no Brasil, 1990 a 2019, eu quero todo mundo de ambos os sexos, tá? E aí a gente consegue ver, ó, em 1990 nós tínhamos aqui problemas, né, dos DLs relacionados a neonatal e materno, tá? Com 5 mil DLs por cada 100 mil pessoas, e quando a gente observa aqui uma mudança do comportamento no Brasil, a gente tem que as doenças crônicas, né, já tomaram aqui uma posição, né, acima, como a gente observa aí, doenças cardiovasculares que tem em torno de 4 mil DLs para cada 100 mil habitantes, tá? Eu consigo visualizar isso. Eu posso também fazer um processo de explorar, né? Então, fica aqui a parte fixa do mapa, e eu posso modificar essas outras observações aqui, ó. Posso observar isso aqui, tá? Uma determinada grau, por determinada doença, ó. Aqui eu tenho acidente de trânsito por ambos os sexos, 2019, DLs por 100 mil habitantes, aí eu consigo fazer aqui comparativo, tá? Comparativo de determinado, eu posso fazer exclusão aqui, ó, quero observar outras características, tá? Então, ele me permite também. Essa questão de se mexer no estudo GBD, ela é mais prático, tá? Mas você tem várias informações. Outra coisa que eu posso mostrar para vocês são os ajustes avançados, tá? Aqui, eu consigo observar a causa, o risco, a etiologia, eu consigo observar outras medidas, eu tenho os anos de vida perdido com incapacidade, a prevalência, a incidência, outras informações, outras métricas nessa formato de configurações mais avançadas, tá? Bem como a idade também, eu consigo ver, né, bem mais estratificado, né, e os níveis, tá? De 2010 a 2019. Professor, como é que eu faço para coletar os dados daí? Bom, aí é a parte que tá, né?
eu consigo fazer o download dessa figura a partir aqui do download, ó, screenshot, né, que eu vou ter essa figura. Mas se eu quiser, por exemplo, pegar os DELs de 1990 até 2019 no Piauí, ó, não são todos os países que dá, mas o Brasil, por conta do sistema de informação que a gente tem, eu consigo observar só o Piauí, tá? Ó, observem que há uma mudança. Então, professor, se eu quiser observar a taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas no Piauí, os DELs, né, por 100 mil pessoas no Piauí, como é que eu faço? Bom, aí, infelizmente, eu tenho que fazer dentro de um processo cansativo, muito mecânico, que é pegar aqui, ó. Vou ter que anotar essa taxa DELs, isso. Eu vou ter que anotar essa taxa aí, ó, o último rate, né, que é 993,55 DELs por 100 mil. Infelizmente, eu vou ter que passar isso para um Excel de forma manual, de forma mecânica. Eu ainda não encontrei um meio de tirar esses DELs para sair bonitinho na planilha, tá? Se vocês observarem, todas as informações que vocês têm, depois do DEL aí, ó, 935,55 DELs por 100 mil pessoas, eu tenho, entre parênteses, 2 valores. Esses 2 valores são intervalos de confiança 95%. Então, se vocês forem desenvolver um trabalho utilizando a carga global da doença, é interessante que vocês utilizem esses valores do intervalo de confiança, tá? Bom, pessoal, com essa figura, eu gostaria de encerrar minha aula, né? Alguns encontros nos transformam, e eu espero que esse nosso contato aqui tenha causado algum mecanismo, algum início de transformação dentro desse processo de desenvolvimento do mestrado de vocês, da vida profissional de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem essas aulas gravadas, né, para que vocês possam treinar. Uma recomendação que eu dou é que vocês treinem, né, vocês só vão conseguir aprender se vocês estiverem em treinamento. Uma outra dica que eu dou é que vocês tenham pelo mínimo domínio possível de conhecimento de estatística, que vocês saibam pegar um artigo e consigam entender o que significa aquele intervalo de confiança, o que significa aquele valor P, o que significa aquele OR, aquele RP, né, que é a razão de prevalência, a razão de chances. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem e me disponham a tirar dúvidas, né, de vocês, caso vocês queiram, futuramente, e tenham certeza que cada encontro, cada conversa que eu tenho com uma turma, com um pessoal diferente, é um momento de transformação para mim também, que eu me aperfeiçoo ainda mais, tá? Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para que vocês tirem dúvidas.